Eu convido vocês a abrirem a epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. E hoje vamos estudar e falar sobre o nosso propósito, porque é bem importante que nós, como igreja, saibamos qual é o nosso propósito, porque sabendo qual é o nosso propósito como corpo de Cristo, como igreja, nós vamos a caminhar todos no mesmo objetivo, no mesmo alvo, com o mesmo propósito. Se a gente, como corpo de Cristo, não sabemos qual é nosso propósito, vamos ir para vários lugares e tudo vai servir, mas não alcançamos nenhum lugar. Mas Deus tem nos chamado a trabalhar esse compromisso com Jesus. Então, vamos ler o que diz Filipenses 2, do versículo 5 até o 11. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. O melhor exemplo que nós podemos seguir é o exemplo de Jesus Cristo. Paulo escreveu a carta aos Filipenses justamente falando sobre o exemplo de Jesus Cristo. Mas para nós entendermos o porquê que Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, eu gostaria de conversar como que era a igreja aos Filipenses. Qual era a cultura, como estava formada, era uma igreja nova, era uma igreja já de anos. Então vamos ver e vou conversar um pouco sobre o contexto histórico da carta aos Filipenses. Filipos era uma cidade na Macedônia e era a primeira cidade e a mais importante da região da Macedônia, que atualmente é a Europa. Então, para ter acesso da Ásia para a Europa, a primeira cidade por onde era passado era Filipos. E na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia, onde o homem da Macedônia falava: venha, ajude-nos, venha para a Macedônia, ajuda-nos. E eles entenderam que Deus estava direcionando para ir e pregar, levar o evangelho para a Macedônia. E a primeira cidade onde Paulo e Silas chegam, na região da Macedônia, era Filipos. Isso aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo. Estou falando do ano 49 a 52 depois de Cristo. Então, quando Paulo chega, e o que estou conversando está narrado em Atos 16, a partir do versículo 11. Quando Paulo e Silas chegam a Filipos, e eles indo a uma reunião de oração, se encontram com Lídia. E Lídia, ouvindo a pregação de Paulo, o texto diz que Deus abriu o coração, deu entendimento para Lídia. Então Lídia, ouvindo a pregação de Paulo, decide se converter. E Lídia é a primeira mulher convertida em Filipos, como também na Europa. E ela convida para Paulo para se hospedar na casa de Lídia, e eles vão, se hospedam, e durante vários dias eles vão a encontros de oração. Enquanto estão indo a encontros de oração,
Uma mulher que tinha um espírito de adivinação, sempre gritava para Paulo e Silas: esses aqui são filhos de Deus, são filhos de Deus. E no dia seguinte, quando eles iam para a oração, de novo, a mulher com espírito de adivinação: esses aqui são filhos de Deus, são filhos de Deus. E Paulo, tendo discernimento do espírito, fala para a mulher: sai dela em nome do Senhor Jesus. E o espírito sai. Então, vendo, essa mulher dava lucro para alguns homens. Então, esses homens, vendo que a mulher não tinha mais o espírito de adivinação, vem a perda do negócio, então decidem levar preso a Paulo e Silas. Levam para as autoridades e eles são presos. Quando Paulo e Silas estavam presos, eles o que fizeram? O que nós fazemos quando estamos no meio de tribulação, num momento difícil? Ah, Deus, que raiva, por que de novo? Será que esse é o nosso comportamento? Ou qual é o nosso comportamento? Ou é um comportamento de ainda continuar orando, ainda continuar louvando o Senhor? Paulo, quando estava preso, Paulo e Silas, Atos 16 diz que eles oraram e louvaram o Senhor. E aconteceu um terremoto que quebrou as cadeias. E eles podiam sair libertos. E isso que acontece em nossas vidas, quando temos uma vida íntima de oração e adoração ao Senhor. O momento de louvor, as cadeias são quebradas. Quando você ora por uma pessoa, as cadeias são quebradas. É Deus agindo na vida das pessoas por quem você está intercedendo. Então, passado isso, já sai, Paulo e Silas saem e o carcereiro se converte, vendo que eles ainda, as cadeias tinham se quebrado, e mesmo assim eles não fugiram, permaneceram no cárcere. Então o carcereiro, achando que eles tinham fugido, queria acabar com a vida dele. Mas Paulo fala: não acabe com a vida de vocês, nós todos estamos aqui. E o carcereiro fica constrangido e quer conhecer mais desse Jesus do qual ele está orando. Paulo e Silas estão orando, a quem eles adoram. E o carcereiro se converte. O carcereiro era cidadão romano. Então nós vemos que quem se converteu na época, na segunda viagem missionária? O carcereiro. E estamos falando de uma classe social média. Antes tinha se convertido Lídia, que era empresária, vendia púrpura. Então ela era empresária. E nós vemos que a igreja de Filipos está formada por várias classes sociais. Era formado por pessoas em situação de pobreza, com poucos recursos econômicos. Tinha formado por empresários. E estava formado também por pessoas da classe média. Então, a igreja começa na segunda viagem missionária. Filipos era uma cidade, uma colônia romana. Mas como assim? Roma estava de forma geográfica, estava a quilômetros de distância. Mas Roma, quando cresceu como império, tomaram Filipos. E Filipos se tornou uma colônia romana. O que quer dizer isso? Aqui, eu já ia falar, nós todos somos brasileiros, né? Mas vocês todos são brasileiros, né? E vocês são de Curitiba, mas pertencem ao Brasil. Vocês são do Brasil. Tem que pagar aproximadamente 37% de impostos. Gasolina, já bateu 7% em algumas regiões. Tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, onde você talvez algumas vezes que está passando por algumas doenças tem que fazer longas filas ou esperar horas para agendar um atendimento, é agendado depois de 2 ou 3 meses, mas vivemos tudo isso, vivendo dentro do Brasil. Imaginemos que a Suíça, que é um dos países com melhor qualidade de vida, decide tomar o Brasil. Só que quando vem a tomar o Brasil, não conquista todo, e só conquista Curitiba. E Curitiba se torna uma colônia da Suíça. O que significa isso? Que as leis dentro de Curitiba não é mais as leis do Brasil, mas sim
as leis da Suíça. Então, a moeda aqui em Curitiba não é mais o real. A moeda seria o euro. Opa, imagina você ganhando agora com euros. Quem não gostaria de ganhar em euro, né? Ah, melhorou a coisa. Mas não só isso, você não precisa ir mais para o SUS e esperar 3, 4 meses para ser atendido. O sistema de saúde é muito bom. Você tem algum problema, alguma enfermidade, você é atendido imediatamente até na primeira semana. Então, você tem uma resposta do teu próprios impostos, você tem um retorno. A educação é muito boa, você ganha, como tem menos imposto, você tem maiores oportunidades. Você pode crescer mais no seu negócio, você pode investir em outros negócios. Então, a situação melhora. Filipos estava distante de Roma, mas mesmo assim, estando na Macedônia, era uma cidade colônia de Roma. Então, isso levava aos cidadãos de Filipos a se enorgulhecer. E esse era um dos problemas que tinha dentro da igreja de Filipos, o orgulho. Eles estavam orgulhosos de que nós somos cidadãos romanos, mesmo estando em outro lugar. Nós temos vários privilégios. Filipos era uma cidade rica. Então, um grande problema de orgulho. Como existiam várias classes sociais, existia também o partidarismo. E assim tinha mais outros problemas que eu vou narrar agora. Então, nós vemos a igreja fundada na segunda viagem de Paulo. Paulo depois faz a terceira viagem missionária e, finalizando a terceira viagem missionária, em 60, 62, é preso. Preso em Jerusalém, Cesareia e enviado para Roma. E estando em Roma, ele escreve a carta aos Filipenses. E nós vemos que a igreja já tinha 10 anos. Já era uma igreja que estava estabelecida por 10 anos. Desde a fundação até que Paulo escreveu a carta, passaram 10 anos. Mas como que Paulo, estando em Roma, soube tudo que a situação da igreja de Filipos? Porque tinha um irmão dentro da igreja chamado Epafrodito. E ele era mensageiro, em Filipenses 2:25 é mencionado Epafrodito, e ele fala que era mensageiro da igreja dos filipenses. Então, o que fizeram? A igreja tomou algumas ofertas e levou para Paulo, para sustentar a missão de Paulo. E enquanto isso, o que faz? Paulo, depois de se encontrar com Epafrodito, depois de muitos anos, o que ele vai fazer? O que nós fazemos quando nos encontramos com uma pessoa da nossa igreja ou da nossa cidade antiga? O que fazemos? Perguntamos como estão todos lá, né? Como está a tua família? Como que está aquele amigo? Então, Paulo, se encontrando com Epafrodito, ele pergunta de como está a igreja de Filipos. Como está a situação? E Paulo lembra muito bem de que a igreja de Filipos era uma igreja missionária. Em várias ocasiões, ajudou a Paulo na obra missionária. Isso quer dizer o quê? A igreja de Filipos era ótima das portas para fora, mas das portas para dentro tinha vários problemas. E por isso que Paulo escreve para ensinar e dar instruções para mudar esses comportamentos que estava tendo dentro da igreja de Filipos. Um desses problemas era que existia inveja, em Filipenses 1:15, 17, que narra que algumas pessoas pregavam o evangelho só por inveja, pregando o evangelho, tentando aprisionar um pouco mais ou colocar mais peso em Paulo. E Paulo responde: tudo bem, seja qual for o motivo, para mim está bem enquanto eles preguem o evangelho. Então existia inveja dentro da igreja de Filipos.
divisões e panelinhas. Em Filipenses 1:27 fala: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ouvindo verbos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Juntos, como uma só alma. Ou seja, o que Paulo está querendo ensinar para a igreja de Filipos é: parem com as divisões, parem com aquelas diferenças sociais, podem parar de fazer as panelinhas, porque quando eu ouço de vocês, eu quero ouvir que vocês estão todos numa só alma, juntos como um só corpo de Cristo. Outro dos problemas é que tinha adversários dentro da igreja, partidarismo. Filipenses 2:3 fala: nada façais por partidarismo ou vanglória. Lembra qual era um dos problemas da igreja de Filipos? O orgulho. Alguns faziam algumas atividades só para vanglória, buscavam ser glorificados, e nós sabemos que a glória é só dele. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E se nós conseguimos fazer é porque Deus nos permite, para que a glória seja para Ele. Mas dentro da igreja de Filipos, alguns faziam as atividades só para vanglória, para receber eles a glória, para eles serem reconhecidos. Seguindo no 2:3 diz: mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que entendemos por isso? Que dentro da igreja de Filipos existiam pessoas que se sentiam superiores aos outros. Nós sabemos que tinha várias classes sociais. Então alguns se consideravam superiores e desprezavam a outros. E aí Paulo ensina: sejam humildes, considerando os outros superiores a vocês mesmos. Egocentrismo, Filipenses 2:4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Cada um pensava em si mesmo: não, eu tenho que fazer a minha empresa, eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que cuidar da minha casa. E Paulo ensina para eles: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não só pense em você, está falando para a igreja de Filipos, senão também cada qual o que é dos outros. Isso é o reino de Deus, quando nós pensamos no outro, e não unicamente no que é nosso, o nosso benefício. E Paulo, vendo essa igreja com bastante problema dentro da igreja de Filipos, é que fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Queres seguir um exemplo a seguir como igreja de Cristo? Seja como Jesus Cristo. Esse é o principal exemplo que nós devemos seguir. Sermos como Cristo. E que seria isso de ser como Cristo? No 6 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Eu peço a atenção de vocês para poder ver que seria essa glória de Deus. Que Deus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Está falando da glória de Deus. Que seria esse lugar da glória de Deus? Será que Deus, Jesus, o Filho de Deus, estando com o Pai no céu, tinha problemas? Será que tem problemas no céu? O que vocês acham? Não. Será que tem problemas de impostos? Não. Será que tem BO, como dizem, né? Problemas internos? Não, é um lugar de paz. Então imagine Jesus estando na glória com o Pai. Ele tinha todo direito de ficar nessa posição, nesse lugar de conforto. O seu, na glória do Pai, sem problema nenhum, todo solucionado, sem doença, sem fofoca, sem perseguição.
Um lugar de tanta paz, alegria, felicidade, gozo. Jesus tinha esse lugar. E essa era a glória do Senhor. Ele estava no melhor lugar. Mas mesmo sendo justo para ele ficar aí, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. E o que ele fez? Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele a si mesmo deixou a sua glória para quê? Para assumir forma de servo. Ele tinha tudo o conforto da vida, mas decidiu deixar toda essa glória para se tornar servo, para assumir semelhança de homem. Ele veio e assumiu o corpo de homem. E o que isso significa? Que ele poderia ser perseguido, que ele poderia ter doença, perseguição, tudo que nós sofremos poderia cair nele, porque ele é o homem. Agora, quando ele se esvaziou deixando toda a glória, todo o conforto dele. Mas ele não deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus, homem e Deus no mesmo tempo. Eu vou trazer um exemplo. Vamos a imaginar o dono do restaurante do Madaloso. Então, o dono do restaurante do Madaloso, será que ele vai cobrar para o filho? Filho, quando você vier aqui almoçar no Madaloso, você tem que pagar. Será que vai fazer isso? Não, porque ele é filho, ele pode o quê? Comer o que quiser, quando quiser, até talvez o filho do dono do Madaloso pode falar, filho, se você quiser trazer os teus amigos, pode trazer. Então ele tem toda a liberdade, tem o conforto de se sentir livre. Agora, se o restaurante estiver quase cheio, será que o filho do dono do Madaloso precisa fazer fila? Não, é filho. Ele pode entrar, pegar uma mesa separada e já consome. Agora vamos imaginar, o filho do dono do Madaloso. Ele tem toda essa glória, mas ele vê, as pessoas querem entrar no restaurante, mas estão fazendo fila. Estão pegando senha ou esperando no carro, esperando para poder entrar. O Madaloso tem um valor alto, a gente não, pelo menos eu não consigo ir todo dia, é caro. Mas para alguém poder ir aí, tem que trabalhar, fazer esforço, trabalhar talvez dias e dias para poder levar a nossa família e comer lá. E o filho do Madaloso, tendo toda essa glória, ele sente compaixão de todos nós. E ele diz assim, eu não vou tomar como usurpação ter toda essa glória como filho do dono do Madaloso. O que eu vou fazer? Eu vou me tornar como todos os clientes. E o filho sai para trabalhar, para suar, para ganhar um dinheiro, e quando chega no restaurante, ele não utiliza eu sou filho e posso entrar. Até os donos, quem atende, pode falar, né? Você é o filho, pode passar diretamente. E ele fala, não. Eu sou filho, eu não deixei de ser filho, mas eu vou fazer tudo o que eles fazem. Ele decide pegar uma senha e esperar o seu momento para entrar. Isso que fez Jesus. Ele sempre foi filho e não deixou de ser Deus, mas ele decidiu se tornar igual ao homem, ter o corpo de homem. E não só de homem, ele decidiu servir. Então eu gostaria de falar sobre o primeiro princípio que nós devemos aprender dessa passagem. Para nós sermos pessoas comprometidas com Cristo, o primeiro que devemos fazer é ter uma vida de renúncia. Quando diz que Jesus se esvaziou, ele renunciou a toda essa glória para se tornar servo. O primeiro que devemos fazer como seguidores de Cristo é ter uma vida de renúncia. Uma vida, cristianismo sem renúncia é egocentrismo. Porque eu tenho meu lugar de conforto,
Eu na semana estou tranquilo em casa, cheguei bem, tenho minha comida, mas será que meu irmão precisa de alguma coisa? Será que eu posso renunciar um dia da minha semana para poder abençoar o meu irmão? Eu tenho muita comida dentro de casa, será que eu posso abençoar o outro? Eu estou vendo que outro está passando a necessidade e eu tenho tudo dentro de casa. Será que eu posso renunciar a algo que me pertence? O primeiro passo para chegar a sermos uma igreja comprometida é a renúncia. E não só renúncia das coisas materiais, mas também o nosso tempo. Quantos de nós não gostaríamos de dormir um pouco mais, descansar um pouco mais? Trabalhei tanto essa semana, preocupado por uma coisa e outra, só quero chegar em casa e descansar. Mas aí alguém te chama e te fala, amigo, estou passando por um problema, será que pode vir me visitar, orar comigo? E aí está a nossa decisão. Quero ser como Cristo? De me esvaziar daquilo que me pertence pelo bem do outro? Ou só pensar em si mesmo? Então, o primeiro princípio é a renúncia. O segundo princípio que nós vemos é o serviço, porque além de Jesus se esvaziar a si mesmo, ele assumiu a forma de servo, ele veio a servir. Porque não é simplesmente se esvaziar, por exemplo, esse copo me pertence, é meu. Né? Então eu posso beber daqui, tirar a sede, mas aí eu vejo que as pessoas não têm. Meu amigo está com sede. Eu posso me esvaziar, renunciar a ele. Eu renuncio, não é mais meu. Só que vai fazer diferença só renunciar o copo? Renunciar a algo que é meu? Não. O primeiro passo é renunciar. Agora que não é meu, tem que ser a favor de outra pessoa. E aí que vem o serviço. E é ter essa ação de poder levar para o outro. E isso que fez Jesus, ele não simplesmente se esvaziou, mas ele decidiu servir. Agora que deixou todo o conforto, decide ir e servir aos homens. E esse é o segundo princípio. Nós como seguidores de Cristo, precisamos nos esvaziar do nosso conforto, do nosso tempo de conforto. Claro que sim, eu não estou falando de zero conforto, porque Deus vai te honrar, vai ter momentos que você vai viajar, vai descansar, mas não podemos só pensar em nós. Precisamos nos esvaziar, ter uma vida de renúncia e dispor o nosso tempo também para poder servir ao próximo. O serviço nunca é feito para nós mesmos. O serviço é pelo benefício do outro. Quando Jesus veio a servir, ele não veio para ele ser o máximo lá, que as multidões possam me seguir, que todos gritem o meu nome. Não, ele veio a servir pelo benefício do outro, para que os outros sejam salvos, para que os outros possam ver, para que os outros sejam curados. E quando nós renunciamos e dispomos o nosso coração, é aí que nós fazemos a diferença na vida das outras pessoas. O serviço não é para nós, o serviço é para o próximo. E o terceiro ponto é o compromisso. No versículo 8 diz assim: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O compromisso é importante para nós desenvolver um crescimento, maturidade espiritual. Jesus se comprometeu. Jesus teve um compromisso com o Pai. Eu gostaria que vocês pensem comigo, como teria sido, não está na Bíblia, mas eu me coloquei a pensar assim, como será que foi o diálogo de Jesus, filho, com o Pai, antes dele ser enviado? O pai, triste porque a nação de Israel, a própria criação, todos os homens cada vez buscam mais as coisas para si mesmo, em idolatria,
pecado, buscando preencher o coração com outras coisas, menos com Deus. Deus sempre indo atrás de seus filhos, da sua criação, mas o homem sempre indo atrás de outras coisas, de outros deuses. E o coração do pai entristecido pela situação, como o mundo estava se perdendo, todo o homem estava se perdendo, criou Adão e Eva e decidiram se afastar de Deus. Levanta através de Noé e uma família, mas decidem se afastar de Deus. Levanta uma nação, o povo de Israel, mas o povo de Israel decide dar as costas a Deus. E o pai fala, alguém precisa fazer um sacrifício para toda a humanidade ser salva. E o filho, pai, eu posso fazer o sacrifício. E o pai, mas filho, você vai morrer. Não tem problema, pai. Mas meu filho, você conhece o povo que ele me nega todo o tempo. E Jesus, não tem problema, pai. Mas filho, eles vão te cuspir. Você vai fazer tudo por eles. Eles vão querer te apedrejar. Não tem problema, pai. Jesus decidiu vir a servir e ele fez o compromisso e se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Fazer compromisso tem um preço. A partir do momento que você se compromete a fazer algo, você vai ver quanta perseguição você vai viver para você quebrar esses princípios. Mas Jesus sabia tudo o que aconteceria com ele. Mas ele decidiu se comprometer e obedecer até a morte, e morte de cruz, por amor ao Pai. E o nosso compromisso não é com o pastor, o nosso compromisso não é com o meu líder, o nosso compromisso não é com a igreja. O nosso compromisso é com Cristo. Sabe por que o nosso compromisso é com Cristo? Porque se você se compromete com seu líder pode errar. Se você se compromete com as autoridades podem errar. Se você se compromete com seus amigos podem te trair. O nosso compromisso é com Deus, porque Ele é fiel à palavra dEle. Porque Ele é justo, porque Ele é bom. Ele nunca vai nos dar as costas. Jesus não tinha um compromisso com as pessoas, o compromisso era com o Pai. E Ele fez por amor ao Pai. E mesmo se esvaziando, vindo a servindo, fazendo milagres com o povo dos judeus, o qual o mesmo povo, aonde fez milagre, esse mesmo povo falou, crucifica-o. Qual é o preço de fazer compromisso com Deus? Porque eu posso falar, e é muito lindo falar, nossa, se compromete com Deus, Deus vai abençoar tua casa, Deus vai abençoar a tua família, Deus vai prosperar o seu serviço, o seu trabalho. Sim, Deus pode fazer, mas não é só isso. Existe uma verdade, seguir a Cristo é uma vida de sacrifício, de nos esvaziar, uma vida de renúncia, de disposição para servir o próximo, de nos comprometer, de dar a nossa palavra e poder cumprir aquilo que nós comprometemos com Cristo. O que viveu Jesus? Quando Ele pregava nos templos, os sacerdotes se aproximaram e falaram, com que autoridade você faz essas coisas? Isso nós podemos viver. O momento que nós comprometemos, talvez as pessoas vão te apontar, quem te mandou a você fazer isso? Com que autoridade você vem? Mas lembre, teu compromisso não é com as pessoas, teu compromisso é com Deus. Os judeus quiseram apedrejar a Jesus. Em João 8, quando os judeus começam a questionar a Jesus, e Jesus fala, vocês não são filhos de Abraão, porque se fossem filhos de Abraão, vocês não
não desejariam me matar. E aí ele confronta os judeus, e os judeus fizeram o quê? Começaram a pegar pedras para apedrejar e jogar em Jesus. Quando nós nos comprometemos com Cristo, devemos estar preparados, porque as pessoas que estão ao nosso redor também vão querer jogar pedras em nós. Talvez não seja algo literal, mas talvez joguem pedras tipo: você vai fazer isso? Você que nada dá certo? E começam a desanimar-nos e começar a jogar coisas negativas contra nós. Aqui o que eles queriam fazer era matar a Cristo, apedrejando-o. E quando nós nos comprometemos com Deus, da mesma forma, talvez as pessoas que estão ao nosso redor, talvez queiram matar o nosso chamado. Mas o compromisso não é com essas pessoas, é com Deus. Outra coisa que Jesus viveu era que Jesus foi abandonado. Nós vemos que as autoridades não eram discípulos de Jesus Cristo. São pessoas mais distantes de Jesus Cristo. Os judeus, alguns deles caminhavam com Jesus. Ou seja, vemos um grupo social que estava um pouco mais perto de Jesus, mas não eram discípulos e quiseram apedrejar. Mas tinha um grupo que estava mais perto de Jesus, que eram os 12 discípulos. E Jesus falou para os discípulos em João 16:32, eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Jesus caminhou por 3 anos com os discípulos, e estava falando para os discípulos: vocês vão me abandonar. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Fazermos um compromisso com Deus vai te levar a caminhar, a se doar, a se entregar, a se esvaziar pelo crescimento de outro irmão, para ajudar o próximo. Mas saiba, eles talvez possam te abandonar. Mas não desista, persevere, porque teu compromisso é com Deus. E Deus está contigo, e isso é suficiente. Mas além desses 12 discípulos, ainda dentro desses 12 discípulos, tinha 3 pessoas que eram mais íntimas de Jesus, que era Pedro, João e Tiago. Jesus, quando ia orar, chamava Pedro, João e Tiago: venham orar comigo. Ele fazia coisas com maior intimidade com eles. E Pedro, aquele que diz para o Jesus: eu nunca vou te negar, foi Pedro quem negou. E isso pode acontecer quando não nos comprometemos com Deus. Talvez pessoas te falem: eu sempre vou estar do seu lado, eu vou interceder por você, eu vou sempre torcer pela sua vida. Pode ser que essas pessoas, em algum momento, possam te trair. Mas Jesus não ficou irado contra Pedro. Jesus continuou amando a Pedro, porque o compromisso não era com Pedro, o compromisso era com o Pai. Jesus passou tantos anos se dando, amando, cuidando, ensinando deles. E Judas, por moedas, 30 moedas de prata, decidiu entregar Jesus Cristo. E foi abandonado. Você pode passar tempo, anos se doando, talvez no teu ministério, investindo em pessoas, talvez na igreja, ou naquilo que você faz e se doa por uma pessoa, pensando: essa pessoa vai dar tudo certo, vai ser grande no futuro, vou investir nessa pessoa. Mas pode ser que essa pessoa te traia. Mas devemos ter o mesmo comportamento que Jesus. Quando Judas se aproximou com os soldados romanos para entregar a Jesus, Judas foi e deu um beijo em Jesus. E sabe o que respondeu Jesus para Judas? É assim que você vem, amigo? Jesus não apontou o erro dele,
Não falou: Judas, é assim que você vem, traidor, hipócrita. Não. Jesus, até o último momento, quis investir na vida de Judas. É assim que você vem, amigo. Eu te considero um amigo. Fazer compromisso com Deus tem um preço alto. Mas talvez nós pensemos: então melhor não faço compromisso. Fazer compromisso nos leva a crescer. Nós devemos buscar e seguir os passos de Jesus Cristo. Nós doamos pelas pessoas. Eu decido me esvaziar do meu tempo, investir um tempo. Eu vou vir para a igreja, poder ajudar alguma pessoa, talvez assistir uma célula. Eu vou me esvaziar de tudo que eu tenho que fazer e eu vou ir para a célula, não só para receber, mas para ajudar. Vou ver de que forma posso ajudar. Estou vendo o ministério de louvor, talvez eu sei tocar, como eu posso ajudar? Na mídia, será que eles precisam de ajuda? Será que eu posso também ajudar um domingo? Na cesta básica, será que eu posso vir um dia na semana, me esvaziar de tudo que eu tenho que fazer, talvez de um dia de descanso e poder vir e investir no reino de Deus pelo bem de uma família que vai receber uma cesta básica? Servir o próximo. Até quanto nós podemos nos esvaziar e comprometer com Cristo? O compromisso deve ser sempre com Deus. Saiba, nós vamos ser traídos, nós vamos ser abandonados, mas nós perseveramos porque nós amamos ao Pai. O compromisso é com o Pai. Jesus, depois de ter vivido todo, se esvaziar e servir aos judeus, quando ele foi crucificado, ele diz em Lucas 23, 34, contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Jesus, vendo toda a situação, tudo que fizeram contra ele, Jesus continuou intercedendo pelo povo. Se nós somos traídos, se nós somos abandonados pelas pessoas, continue intercedendo. Todos nós não sabemos o que fazemos. Todos nós, por causa da queda de Adão e Eva, todos nós carregamos pecado. Mas Deus quer homens, uma igreja comprometida. Quer homens e mulheres que se comprometam com Deus, por amor ao Pai. Talvez digam: mas eu não quero ser perseguido. Fazer compromisso vai nos levar a crescer espiritualmente no nosso relacionamento com Deus. Pense assim: os seus filhos têm algum compromisso dentro de casa? De quem aqui seu filho paga água, luz? Filho pequeno, criança de 5 anos, tem alguma criança que paga água, luz, algum boleto? O filho de 10 anos, você tem que pagar a internet. Não, criança não tem compromisso. Quem que tem compromisso dentro de casa? Aqueles que alcançaram maturidade. Você é pai, você é maduro e você se compromete. Muitas vezes se investe no seu filho e talvez seu filho não estudou, trouxe uma nota vermelha. Mas você não desiste porque você tem um compromisso com seu filho. Agora, quando nós nos comprometemos com Deus, será que alguém já murmura contra nós? Não gostei. Então vou abandonar, vou deixar? Ou será que estamos dispostos? Eu não estou fazendo pelas pessoas, eu estou fazendo por amor ao Pai. E eu decido me esvaziar de mim mesmo, por amor a meu Pai. Eu convido vocês a ficarem em pé. Amém. Amém. Quero agradecer a todos que estiveram presentes, nossos irmãos que vieram nos visitar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, que você tenha uma semana na presença do nosso Pai, que você seja fortalecido nele e no amor dele para a sua vida. Amém? Senhor, te agradecemos por essa noite tão maravilhosa. Deus, obrigado pela tua presença. Que o Senhor continue com os teus filhos, com as tuas filhas, dando uma semana abençoada. Aqueles que estão em viagem, ó Pai, guarde, proteja, abençoe eles, ó Deus.
aqueles que vão passar por cirurgia durante essa semana, ó Pai, ou neste mês, que o Senhor alcance, Deus amado, intervenha, dê a proteção, prepare a toda a equipe médica de enfermagem, Senhor, aqueles que vão passar por exames durante essa semana, Pai amado, abençoe os teus filhos que vão pegar diagnósticos, ó Deus, médicos, que o Senhor traga cura sobre cada vida, Senhor, dê uma semana de fortalecimento, de renovo na tua presença, em o nome do Senhor Jesus, e que a tua graça e a tua paz seja sobre cada um, dando uma noite tranquila, uma noite abençoada, em nome de Jesus, amém, Jesus. Estenda as suas mãos, meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Infinito, ousado amor de Deus, deixar as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo.